Olá pessoal, aqui quem fala é a Luma e hoje eu vou estar explicando a vocês o que são as Lookup Tables dentro do Revit. Bom pessoal, então o que são essas Lookup Tables? As Lookup Tables, na tradução literal para o português, como o próprio nome já diz, são tabelas de pesquisa. Essas tabelas elas só podem ser encontradas dentro da interface das famílias do Revit, então você só consegue ver elas nos arquivos .rfa. Quando você estiver no arquivo .rvt, que é de projetos, e no arquivo .rte, que é de template, você não consegue ter acesso a todas as tabelas de pesquisa que estão dentro das suas famílias, beleza? Então, aqui no print da minha tela está aparecendo agora a interface da edição de uma família. Independente de qual seja esse passo a passo que eu vou mostrar aqui, você vai conseguir ter acesso às famílias de qualquer forma, tá bom? Então, para você conseguir ver qual tabela de pesquisa está atrelada à tua família, você vai ali no ícone Tipos de Família. Nesse ícone, ele vai te direcionar para ter acesso a todos os parâmetros, grupos de parâmetros e os tipos que existem dentro daquela família, certo? Então, a primeira interface que vai aparecer é a janela que está ao lado esquerdo, e ali no item ao lado direito inferior, que está apontado com a seta, a gente tem o gerenciar tabelas de pesquisa. Talvez você nunca nem tenha notado esse ícone, eu nunca tenha percebido ele, mas é ali que estão todas as tabelas de pesquisa que vão estar atreladas à tua família, beleza? Então, assim que você clica nesse ícone, ele vai te direcionar para outra janela que está no print ao lado direito, e ali ele vai listar todas as tabelas de pesquisa que estão atreladas ao teu arquivo. Nesse caso aqui, do exemplo que eu trouxe a vocês, eu só tenho uma tabela de pesquisa atrelada a ele, então por isso que só aparece um ali. Mas eu posso colocar várias tabelas de pesquisa dependendo do que eu quero fazer ali na minha família, né? Dependendo da complexidade dela. Então, por tudo isso que eu disse, a gente diz que a tabela de pesquisa, ou Lookup Table, é uma tabela aninhada em uma família. E aquele arquivo que aparece ali ao lado direito, no print do lado direito, é um arquivo .csv, separado por vírgula, que eu importei para dentro da minha família. Então esse arquivo ele é feito externamente ao Revit, no arquivo .csv, e depois eu venho aqui no meu ícone de importação e puxo ele para dentro da minha família, e aqui eu vou fazer toda a parametrização necessária que eu preciso. Bom, então a gente já entendeu o que é uma Lookup Table e onde encontrar ela, mas antes de qualquer coisa, antes da gente entrar mais a fundo no assunto, a gente precisa entender o quando utilizar essa Lookup Table. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um showroom nosso aqui da empresa, um showroom de hidrossanitário, né, com algumas famílias ali, e eu escolhi especificamente essa que está aparecendo para vocês na tela. Vejam que eu tenho apenas uma família, né, que é a curva 4590 longa, e com apenas um tipo, que é o Standard. Esse mesmo tipo varia os diâmetros, os comprimentos, o raio interno, raio externo. Então, um único tipo consegue variar de diversas formas o tamanho. E isso só é possível através de uma Lookup Table. Então, na Lookup Table, mais à frente a gente vai entender essa estrutura, mas só para dar um exemplo mais claro aqui a vocês, nela eu vou dizer, olha, tudo que é diâmetro 40 milímetros vai ter tais especificações de raio, vai ter tais especificações de comprimento, e essa alteração ela é feita automaticamente. Então assim que eu digo 40 milímetros ali no parâmetro de diâmetro, todos os outros parâmetros vão mudar ao mesmo tempo, porque ele está buscando essa informação na tabela de pesquisa, na Lookup Table. Então ali dentro da Lookup Table vai ter uma linha dizendo, olha, tudo que é diâmetro 40 vai ter o raio interno X, o raio externo Y e o comprimento Z, certo? Aí a mesma coisa para o próximo. Então o próximo é diâmetro 50. Então tudo que é diâmetro 50 você vai pesquisar na linha dos 50 e vai trazer tais informações aqui para os outros parâmetros. Então, por isso que a gente chama de tabela de pesquisa, né? Justamente isso. Você indica um parâmetro ali para ser pesquisado dentro da tua tabela, e desse parâmetro, a tabela, o Revit, né, consegue entender todos os outros parâmetros, o que ela precisa preencher nesses outros parâmetros. E por isso você pode usar apenas
um único tipo. Você não precisa criar vários tipos. Porque pensa, quando eu não tenho essa tabela de pesquisa, eu teria, né, que ficar criando um tipo aqui que é tipo 40 milímetros, depois um tipo 50 milímetros e alterar manualmente todos os parâmetros dentro dessa família. Fazendo dessa forma, uma tabela de pesquisa, você não precisa. Então, uma grande característica da tabela de pesquisas, que é a mais importante, né, diga-se de passagem, é que ela permite criar vários tipos, entre aspas, né, sem necessariamente usar o recurso de criação de tipo, simplesmente fazendo essa pesquisa da tabela. Então, para que vocês entendam um pouco melhor qual que é a estrutura que faz com que o Revit entenda toda essa variação, sendo que existe apenas um tipo dentro da família, eu trouxe aqui de forma mais detalhada qual que é a estrutura das fórmulas que o Revit precisa comportar ali, que a gente precisa passar para o Revit entender tudo isso, e qual que é a estrutura do CSV para depois a gente entrar numa aplicação prática. Então aqui eu trouxe o print de uma tabela, de uma aplicação prática que a gente vai fazer na sequência. Aqui eu estou mostrando alguns parâmetros que eu criei, mas isso não se preocupe por enquanto. O foco aqui é a gente entender qual que é a estrutura dessa fórmula que aparece aqui, onde eu estou indicando com o meu cursor. Então, essa fórmula é o que faz cada parâmetro desses aqui que eu estou parametrizando, né, espessura, raio externo, raio interno, entender de onde é que ele precisa puxar aqui dentro da minha tabela, tá bom? Então, essa estrutura funciona basicamente dessa forma. Você sempre vai indicar no início aqui o size underline lookup, abre parênteses. XXX, você vai indicar o nome do parâmetro que a tabela de pesquisa está atrelada. Então, fazendo uma alusão aqui no meu exemplo, eu tenho escrito lookup as bin e ele está atrelado ao parâmetro lookup as bin, que por sua vez tem um valor que é o nome da minha tabela externa ali, .csv. Próximo parâmetro é o nome da coluna da qual o valor deve ser retornado. Então, lá dentro do meu CSV, eu tenho um parâmetro, uma coluna chamada espessura, uma coluna chamada raio externo e uma coluna chamada raio interno, que faz alusão justamente a todos os parâmetros que eu tenho aqui dentro da minha família. O nome, para ele voltar aqui, né, para ele retornar um valor, precisa ser exatamente igual ao que você escreveu lá dentro da tua tabela, tá bom? Então, esse próximo item é o nome da coluna que tem dentro lá do seu CSV. O valor próximo aqui, que é o A, é um valor qualquer que será retornado se nada for encontrado. No meu caso aqui, no meu exemplo, eu deixei o valor de 0. Então, caso ele não encontre uma coluna chamada espessura, ou raio externo, ou raio interno, ele vai retornar o valor 0 e vai dar um erro, porque 0 ele não vai permitir criar, né? Vai dar aquele aviso de linha muito curta e ele simplesmente vai excluir o parâmetro. Então, a ideia aqui é que ele realmente não funcione. E por último, o ZZZ que está escrito aqui no final são os valores para serem localizados em cada coluna da tabela. Então, esse aqui é o link que eu vou fazer com o meu parâmetro, né, que está aqui dentro do Revit. Então, o que eu quis passar aqui para o Revit olha, Revit, eu vou variar só o DN, que é o meu diâmetro nominal, e você vai pegar esse diâmetro nominal, procurar lá na tabela e retornar a espessura, o raio externo e o raio interno. Inclusive, o exemplo que eu mostrei a vocês antes funciona de uma forma muito parecida, né? Só que, claro, aqui tem muita mais parametrização do que apenas 3 parâmetros, igual eu coloquei aqui. Mas a lógica é exatamente a mesma. Pensem que isso aqui você consegue fazer para tudo. Se eu quisesse atrelar toda essa minha fórmula a um parâmetro de texto, por exemplo, então eu escrever que eu queria 100, 200, ou que eu queria, sei lá, alguma especificação em texto, ele consegue também entender e dar um retorno aqui para dentro do Revit para eu conseguir fazer as parametrizações que eu necessito. Bom, entendido a estrutura da fórmula, que é um ponto muito importante para a gente conseguir fazer a utilização das tabelas de pesquisa, eu vou passar agora para a estrutura do CSV, tá bom? Então, aqui no ponto CSV, a gente tem algumas manhas que precisa entender para que a gente consiga
ser hábil a fazer alguma manipulação depois, ou até mesmo montar o nosso ponto CSV do zero. Basicamente, então, começando aqui pela primeira linha, a gente tem o cabeçalho de todos os itens que estão listados nesse ponto CSV. A ordem sempre vai ser a que está aparecendo aqui no meu texto, tá? Então, sempre é o nome do parâmetro, depois é o tipo dele, né? Então, a gente tem os vários tipos que eu deixei assinalados aqui embaixo. Eu já mostro a vocês. E, por último, a unidade do parâmetro. Eles sempre têm que ser separados por 2 hashtags, tá? Então, a ordem que vai ficar permanece sempre a mesma. E a estrutura, né? Essa estrutura separada por 2 hashtags, enfim, tem que permanecer a mesma também, tá bom? Vejam que isso se repete aqui em todos, inclusive. Os tipos de parâmetro são todos esses aqui. Então, todos os parâmetros aceitáveis estão listados aqui para vocês. Número, comprimento, área, volume, ângulo e outros, caso você não consiga encaixar o seu parâmetro em nenhum dos outros aqui, tá bom? Inclusive, como eu comentei, a gente consegue retornar texto para dentro da família também. Então, ele se encaixaria num outros aqui, por exemplo, tá bom? Aqui embaixo eu deixei 2 exemplos só para vocês terem uma ideia de como é que ficaria. Então, por exemplo, uma coluna pode ter o seguinte cabeçalho: total área, seria o nome do parâmetro, o área, que é o tipo, né? Então, é um dos tipos aqui que ele aceita, e depois metros, que seria o parâmetro a unidade do parâmetro, né, que eu estou colocando lá. Isso para entender que precisa representar a área em metros quadrados. O próximo exemplo aqui é um exemplo de número, então eu ia ter aqui o meu nome do parâmetro, depois número e por fim um geral, que seria a unidade do parâmetro, ou um parâmetro nome, número e porcentagem, tá? Então, são alguns exemplos aqui só para vocês entenderem umas aplicações diferentes do que a gente está apresentando aqui nessa primeira linha. Então, a próxima estrutura interessante de se entender nesse CSV é a função da primeira coluna, que no caso não existe. Então, eu até deixei descrito aqui que quando o Revit vai fazer a pesquisa dele, ele sempre vai ignorar a primeira coluna. Então, essa coluna A aqui, ela serve simplesmente para fazer você se achar no teu ponto CSV. Você poderia escrever qualquer coisa aqui só para você entender o que são os próximos parâmetros que aparecem aqui, tá bom? Então, ele sempre vai ignorar a primeira coluna e sempre vai ignorar a primeira linha, quando ele for buscar valores. Claro que a primeira linha vai ter a função de orientar ele qual o nome do parâmetro, qual o título que ele precisa buscar ali nas colunas. Mas para puxar os valores, ele sempre vai ignorar essa primeira coluna, tá bem? Então, basicamente é isso, essa estrutura de CSV e fórmulas. E agora a gente vai partir aqui para uma aplicação prática para a gente entender como é que isso funciona na prática mesmo.